Eu compartilhei um vídeo destacando essa matéria, onde apresenta que mais de 500 mil afastamentos do trabalho ocorreram no ano passado, aqui no Brasil. Não sei exatamente se esses profissionais tiveram seus direitos garantidos. Esses detalhes, sinceramente, eu não sei, desconheço, não é minha área. Mas uma coisa eu tenho certeza. O que exatamente? Tenho certeza que muitos obreiros, pastores, educadoras cristãs, missionários e missionárias vivem à beira de um colapso mental, exatamente por questões ministeriais, que envolve cansaço, cobrança, uma carga muito pesada, seja no âmbito físico, financeiro, estrutural e emocional, e estão doentes. Não pedem afastamento porque não têm outra renda, porque não sabem como eh, irão sobreviver fora do ministério com tempo de descanso e estão aí, cada dia se testando, cada dia testando seus limites. Enquanto isso, sua saúde mental está sendo prejudicada, assim como muitas vezes a vida familiar, casamentos destruídos, relacionamentos com os filhos inexistentes, e fica aquela aparência na igreja. Muitos desses pastores não fazem isso porque são maus, porque são mau caráteres, mas simplesmente porque não tem o que fazer, não tem a quem recorrer. A denominação não se preocupa, muitas denominações evangélicas estão preocupadas com números, com dinheiro, com crescimento, com estrutura do prédio, com as coisas, com objetos, com patrimônio, com programas. Se uma determinada igreja posta fotos com eventos, está tudo bem, está tudo bem. Mas se a igreja está isolada, não se mostra, não tem bons números, aí já começa a ficar um pouquinho preocupado. Mas a pessoa do obreiro não é central nesse cuidado. Devo destacar que muitas denominações têm uma preocupação, de fato, com seus obreiros, mas não tem estrutura para cuidar deles. E o que ocorre? As coisas vão evoluindo. Porque, na verdade, nós temos aqui no Brasil, não sei como é fora do Brasil, mas aqui no Brasil, os pastores que são mais conhecidos são esses pastores que têm mais dinheiro, que vivem na mídia, fazendo campanha, pedindo dinheiro. E a maioria da população brasileira desconhece o que é de fato o trabalho pastoral. Aquele pastor que muitas vezes paga para ser pastor. Aquele pastor que ganha pouco, que o seu salário na igreja não dá para sustentar a sua família. E devo aqui destacar uma coisa: muitas igrejas não pagam mais para o seu pastor realmente porque não podem, porque existem boas igrejas, igrejas bíblicas, de uma liderança, irmãos que amam realmente o seu pastor. Assim como existem bons pastores, homens de Deus, bons missionários, missionárias, educadoras cristãs, pessoas que são realmente usadas por Deus. Por outro lado, também existem obreiros complicados, que dão muito trabalho e que não querem trabalhar. E assim como existem igrejas difíceis também, muito difíceis. O que fazer? Precisamos encontrar um ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio é muito complicado de encontrar, porque o assunto é muito complexo. Quem vai parar de fazer suas atividades que chamam a atenção para cuidar de uma coisa que muitas vezes não é tão valorizada? Cuidar da saúde mental da sua liderança. Qual é a igreja que vai falar, olha, nós não vamos fazer esse evento porque o tempo, o dinheiro que nós investimos ou o dinheiro que nós conseguimos para realizar esse evento, nós vamos nos planejar e cuidar da saúde mental da nossa liderança. Vamos investir tempo e dinheiro, investir recurso financeiro na saúde mental dos nossos pastores, dos nossos missionários, missionárias, educadoras cristãs, da nossa liderança. Raramente isso acontecerá. O fato é que precisamos tomar medidas, porque está aí, é um fato e nós não podemos ir contra os fatos. Um outro ponto, eu fiz o curso de psicologia, hoje exerço o ministério pastoral e também sou psicólogo clínico. No trabalho de conclusão de curso da faculdade, eu escrevi sobre depressão
em pastores de igrejas reformadas. Alguns professores que tiveram acesso ao meu trabalho se mostraram surpresos. Eles não sabiam a realidade que eu estava falando, eles não sabiam a realidade do trabalho pastoral, da labuta pastoral. Por quê? Porque muitos pensam que o trabalho do pastor é esse trabalho que muitos pastores falam aí nas redes sociais, nas suas emissoras, etc. E quando alguns professores se depararam com a realidade que eu estava compartilhando no artigo, eles ficaram surpresos. E me lembro de um professor que disse assim: rapaz, o negócio é duro, viu? Difícil. Nunca imaginei que o trabalho pastoral fosse dessa forma. É difícil. Precisa pensar em alternativas, porque eu não aguentaria. É insuportável. Insuportável. É desumano. Esse professor falou, usou esses termos. Um outro professor, falando comigo, disse que o trabalho era muito original, que de fato ele desconhecia a realidade dessa labuta pastoral. Então, é o que a gente observa. Quando as pessoas que estão de fora, mesmo trabalhando com saúde mental, às vezes até com casos críticos, gravíssimos, como é o caso de um desses professores, e quando eles se deparam com essa realidade do trabalho pastoral, eles ficaram admirados com a situação, a gente observa que a realidade de fato não é boa. Precisamos pensar sobre alternativas, precisamos priorizar a saúde mental. Um outro ponto que eu quero destacar para encerrar o vídeo é que os pastores eles precisam também ter essa autocrítica, ter esse poder de autoavaliação, de saber os seus limites. E a liderança das denominações precisam priorizar. Existem relatos e relatos e relatos de pastores com esgotamento espiritual, emocional e físico, pastores com burnout, inclusive até pastores famosos que têm credibilidade e a humildade de vir a público e admitir esse tipo de experiência. E isso é positivo. Como, por exemplo, nós tivemos o exemplo do John Piper, um pastor reformado muito conhecido, que acho que por 2 vezes pediu afastamento do ministério para cuidar do seu próprio coração. Mas qual pastor ou quantos pastores têm condições, têm estrutura, especialmente financeira, para fazer isso? Então, precisamos pensar sobre isso. Existem muitos pastores, missionárias e missionárias, educadoras cristãs que estão no limite mesmo. E existem outros que já estouraram o seu limite, estão ali, só Deus sabe como estão. E isso traz sérios prejuízos mesmo. Consequências na área da saúde mental terríveis. E muitos até chegam a pensar no pior. E, como nós sabemos, não posso falar aqui para não criar nenhum tipo de gatilho, mas nós sabemos que a realidade é muito, muito triste. Precisamos ter essa atenção, esse cuidado. Os fatos estão aí, não tem como negar. Então, o que fazer inicialmente? Em primeiro lugar, precisamos identificar o problema. Admitir que temos o problema e saber exatamente a dimensão dele. Precisamos ter muito claro. É uma elucidação dessa demanda. Em segundo lugar, precisamos pensar em alternativas. Quais são as alternativas? O que pode ser feito? E elaborar uma série de alternativas. Depois avaliar quais são as melhores. Terceiro, precisamos praticar. Vamos praticar. Vamos tentar. Reconhecemos um problema, elucidamos muito bem, pensamos em alternativas. Dentro dessas alternativas que nós pensamos, escolhemos algumas e agora vamos executá-las. Tá? Vamos executá-las. Posteriormente, vamos avaliar. Vamos avaliar como foi a execução. Teve resultado, não teve? E a partir disso, fazer adaptações. Obviamente que tudo isso depende das possibilidades, de cada contexto, e pensar em etapas que sejam alcançáveis. Nós temos um propósito.
E esse é o propósito, tem um objetivo que está bem distante. Então nós não vamos conseguir esse objetivo de uma hora para outra, ou da noite para o dia. Nós temos então que estabelecer um planejamento. E esse planejamento tem etapas, etapas que sejam alcançáveis. Precisamos fazer alguma coisa, tá? Posteriormente, talvez eu estarei compartilhando mais sobre o meu trabalho de conclusão de curso, onde eu falei sobre depressão em pastores de igrejas reformadas. Meu desejo é que Deus continue abençoando e guardando as nossas vidas, as nossas famílias e os nossos ministérios, para a glória de Deus somente.